tá voando, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Então eu vou pedir que, por gentileza, vocês abram a apostila de vocês na página 2, em que nós vamos começar a estudar a ortografia. Antes de nós começarmos aqui a pensar um pouquinho, né, sobre essas regras de emprego da letra S, que a apostila traz pra gente aqui na página 2, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da arbitrariedade de algumas regras, né? Então, por exemplo, por que a palavra pesquisar é com S e não com Z? É uma mera questão de convenção, tá? Isso faz com que a escrita correta das palavras muitas vezes seja adquirida, né, conquistada aí a duras penas, né, com muita leitura, com muita reflexão durante o processo da escrita. Então muitas vezes é necessário sim consultar um dicionário, e hoje em dia esse processo está cada vez mais fácil, né, porque a gente tem aí dicionários que ficam disponíveis, né, no Google, né, então a gente pode fazer essas consultas de forma online, o que é muito mais rápido e muito prático, ok? Bem, apesar disso, há algumas regrinhas que podem nos ajudar, nos guiar em algumas situações. E aqui na página 2, nós vimos algumas dessas regras no que se refere ao emprego da letra S, tá? Então nós vimos que a letra S, né, deve ser usada, e aí marquem aí quem não marcou, né, depois de consoantes, tá? Entre vogais, tá? Então depois de uma consoante entre vogais, a gente vai usar a letra S, né? Então a gente tem aqui, ó, manso, né, pessoa. Percebam que nesses casos aqui também é mais fácil, né? Por quê? Porque aqui a gente não colocaria o Z, né? Senão ficaria manso, pessoa, né? A grande confusão, né, a grande dificuldade é quando essa letra S, né, ela está simbolizando o som do Z. Por quê? Porque na grafia a gente pode representar esse som Z, né, tanto com a letra Z como com a letra S. Então, por exemplo, pesquisar poderia ser com S ou com Z. Por uma questão de convenção, né, é com S, tá? E aí a gente tem aqui, né, uma série de regrinhas que eu vou pedir que vocês releiam aqui, ó. Então, ó, usa-se o S, né, nos sufixos ex, esa, então português, portuguesa, né, burguês, burguesa. Nesses casos a gente vai usar o S, né. Após os ditongos aqui, ó, bem no finalzinho da página 2, então coisa, pouso, náusea, então a gente tem ditongos, e aí, né, é colocado o S em vez de Z, né. E aqui há uma série de regrinhas. Em contraste, na página 3, a gente tem as regrinhas de emprego da letra Z, né? Então, por exemplo, em palavras derivadas de outras palavras que possuem o Z, né, no radical. Então, por exemplo, se vazio é com Z, esvaziar também vai ser, tá? Se raiz é com Z, enraizar também vai ser, tá? Gente, tentem sempre pensar, né, por analogia a outras formas. Então, peraí, poxa, esvaziar é com S ou é com Z? Tente lembrar, né, de outras palavras da mesma raiz, né, como vazio, vazia, né, para que isso, né, isso pode ajudar, né, clarear a mente de vocês na hora da escrita. Em caso de dúvida, sempre consultem um dicionário, e com a prática de leitura, de escrita, a gente vai, né, memorizando a forma correta de escrita de determinadas palavras. Tá? Aqui na página 3 a gente também tem o emprego das letras X, CH, tá? Então, vou pedir que vocês releiam essas regrinhas, ok? Bem, no mais, como eu disse, somente a prática, né, de leitura e as reflexões que a gente vai fazendo, as consultas que a gente vai fazendo na hora da escrita, é que vão fazer com que a gente memorize e não tenha dificuldade na hora de empregar essas letras, ok? Bem, então vamos pular aqui para a página 5, que traz pra gente as regras de emprego da palavra porquê, tá? E aí, gente, se a gente entender essas regrinhas, fica muito fácil, tá? Então a gente tem o porquê junto
e sem acento. Esse porquê, ele é sinônimo de pois. Ele vai ser usado em perguntas. Desculpa, em respostas, tá? Então, por exemplo, se a pessoa faz a seguinte pergunta para você, ó, por que você não foi à festa ontem? Como é que vai ser a sua resposta? Eu não fui à festa ontem porque estava doente. Esse porquê usado na resposta, que pode ser substituído por pois, ele é o porquê junto e sem acento, ok? Então, em respostas, como sinônimo de pois, a gente vai usar o porquê junto e sem acento. E o porquê usado na pergunta é o porquê separado e sem acento, tá? Então, quando a pessoa te pergunta por que você não foi à festa ontem, esse porquê vai ser separado e sem acento. A sua resposta, eu não fui porque estava doente, vai ser porquê junto e sem acento, ok? Então, os porquês sem acento, eles são usados, né? O porquê sem acento junto na resposta, porquê sem acento separado na pergunta. E os porquês com acento, tá? Bem, o porquê separado e com acento, ele vai ser usado sempre em final de frase, coladinho no ponto de interrogação. Então, se em vez da pessoa perguntar assim, ó, por que você não foi à festa ontem? A pessoa perguntar, você não foi à festa ontem por quê? Esse porquê está no final da frase, colado no ponto de interrogação. Nesse caso, o porquê vai ser separado e com acento. Percebam que a entonação é diferente, o que justifica esse acento, né? Por que você não foi à festa? Você não foi à festa por quê? Olha só, é diferente a entonação que a gente dá, certo? Então, no final de frase, o porquê vai ser separado e com acento. Início de frase interrogativa, porquê separado e sem acento. Resposta, porquê junto e sem acento. E o porquê junto com acento? Esse porquê é um substantivo. Ele geralmente vem precedido ali do o, tá? Bem, esse porquê junto e com acento, ele é sinônimo de o motivo, a razão. Então, por exemplo, gostaria de saber o porquê de você não estar falando comigo. Gostaria de saber o motivo, a razão de você não estar falando comigo. Perceberam? Esse porquê vai ser junto e com acento, ok? Bem, continuando aqui na página 6, na parte de produção textual, nós estudamos um conteúdo que é muito importante, que é muito cobrado aí nas provas de vestibular, né? Que é a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Bem, a linguagem verbal, gente, é aquela que utiliza as palavras, tá? Utiliza como código as palavras, ok? Então, a gente tem linguagem verbal, por exemplo, na letra de uma canção, né? Numa conversa de WhatsApp, né? Em que haja texto escrito ou texto falado, num áudio, tá? O texto da apostila aqui de vocês é um exemplo de linguagem verbal. E a linguagem não verbal? A linguagem não verbal é aquela que utiliza como código as imagens, as cores, né? Enfim, os ruídos, tá? Como fonte ali de comunicação, de transmissão de uma mensagem. Então, por exemplo, o semáforo. O semáforo é uma forma de comunicação que utiliza a linguagem não verbal, né? A gente tem 3 cores, vermelho, amarelo e verde. Essas 3 cores estão associadas a uma mensagem, né? Siga em frente, pare ou atenção, tá? Então, nesse caso, a gente tem a linguagem não verbal. E a gente pode ter também, né, a linguagem mista, que é aquela que mistura a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Muitas vezes as nossas conversas no WhatsApp utilizam, né, são exemplos aí de linguagem mista. Por quê? Porque a gente escreve textos, né, com linguagem verbal, né, texto escrito, e a gente também utiliza emojis, né, os GIFs, não é isso? Então, há ali uma linguagem não verbal, tá? Os memes trabalham muito com a linguagem mista, então linguagem verbal e não verbal. O meme geralmente traz ali, né, uma imagem e um texto escrito, tá? Então, as tirinhas, as histórias em quadrinhos, as charges, não é isso? Geralmente trabalham aí com a linguagem mista. Então, para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu vou pedir que vocês façam a atividade devolutiva de número 1, que
que é em relação ao emprego dos porquês. Então eu vou pedir que vocês produzam 4 frases, ok? E cada uma delas, né, deve apresentar um porquê diferente. Então vocês vão produzir uma frase com o porquê junto e com acento, outra com o porquê junto sem acento, outra com o porquê separado e com acento e outra com o porquê separado e sem acento, ok? Bem, com isso vocês vão, né, demonstrar para mim se de fato compreenderam as regras de uso de emprego do porquê, da palavra porquê. Além disso, como atividade devolutiva de número 2, eu vou pedir que vocês selecionem textos de linguagem verbal, textos de linguagem não verbal e textos de linguagem mista. Então vocês precisam identificá-las. O texto 1 apresenta linguagem verbal, o texto 2 mista e o texto 3 não verbal. Ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Tchau!